porque para falar sobre as perspectivas econômicas para 2024 e também essa meta do governo federal de zerar o déficit nas contas públicas, nós vamos conversar agora com o economista e ex-governador do Espírito Santo, Paulo Hartung. Bom dia, Paulo. Feliz Natal para você. Obrigada pela participação por aqui. Bom dia. Bom dia de Natal, Juliana. Bom dia, Débora. Bom dia, Basília. E bom dia de Natal a todos que nos acompanham nessa entrevista. Estamos aqui com o nosso time todo no Live CNN. Eu te começo perguntando como você avalia, então, essa possibilidade de equilíbrio nas contas públicas em 2024. A gente acompanhou uma divergência dentro do próprio governo sobre essa meta de déficit zero. Ela é uma meta, de fato, realista diante do contexto atual da economia? Olha, Juliana, a gente termina o ano muito melhor, assim, em termos de ambiente econômico, do que nós começamos, né? Assim, só para dar um exemplo, para não ser cansativo, quer dizer, a perspectiva de PIB, Produto Interno Bruto, que nós tínhamos no início do ano para o país, era muito baixo. E ele chega ao final do ano com um bom número, vamos dizer assim, né? Evidentemente que um número muito dependente do agronegócio, do petróleo e do minério de ferro, né? Tem muito a ver com essas atividades. Mas é um bom número e acompanha um bom número de mercado de trabalho e um bom número de inflação, né? Então, assim, assim, você termina o ano com boas marcas, né? Quer dizer, a política monetária funcionou, a política fiscal não, né? A gente fecha o ano com um rombo nas contas públicas monumental. Você pede para mim olhar para frente. É possível melhorar esse quadro fiscal? Assim, é possível, né? Tem que olhar para a receita, né? Você vê que tem um olhar muito efetivo em relação a novas receitas, mas tem que olhar para a despesa. E aí é uma falha em curso, porque eu costumo brincar que a despesa é o pássaro na mão, né? E a receita nova é o pássaro voando. Não tem problema você cuidar dos dois, né? Mas tem um que está na mão. Se você não cuidar, esse problema cresce, né? Precisa também que o nosso país entenda de uma vez por todas que o intervencionismo governamental sem ciência, sem equilíbrio, ele não leva a um bom caminho, né? Assim, a história aqui da vizinha Argentina do nosso lado é a história do próprio Brasil. Então, nós vamos entrar num ano que a economia pode perder tração, os sinais que nós temos de final de ano é isso, e é muito importante que as autoridades, que os líderes não tentem fazer mágica, porque, ao fim e ao cabo, na economia, as mágicas têm um custo e o custo acaba caindo no colo dos elos mais frágeis da sociedade. Se a gente quer cuidar dos pobres das terras brasileiras, a gente não pode errar a mão na política econômica, nem tentar fazer PIB, fazer pleno emprego com intervencionismo governamental, que é onde isso foi feito mundo afora, deu errado. E no Brasil nós temos tantas experiências e uma recente que gerou a recessão de 15 e 16, que foi uma das maiores recessões da história econômica do nosso país. Paulo, desculpa interrompê-lo, só para a gente seguir nesse assunto, tenho aqui Débora Oliveira, nossa analista de economia, que também vai trazer uma pergunta. Você estava falando um pouco sobre essa questão da gente ter terminado o ano melhor do que realmente quando a gente começou, aliás, superando expectativas que a gente tinha no mercado. Mas o fato é que a gente já começa a assistir uma desaceleração do nosso PIB, a gente já tem isso. No último trimestre, o agronegócio, inclusive, desacelerou ali na casa dos 8%, o que também já era aguardado, já é esperado para esse período, mas o que mostra que no ano que vem a gente não deva ter, muito provavelmente, esse PIBão que a gente teve puxado
pelo agronegócio. Ou seja, recai ainda mais a responsabilidade, aí, a nossa dependência dessa meta fiscal e do cumprimento dessa meta fiscal, para que, por exemplo, a gente continue com a trajetória da Selic e para que a gente não volte atrás em, por exemplo, notas como a do rating do Brasil, que foi elevada agora, mas que também foi elevada em cima de todo um cenário que foi montado no final desse ano. Ou seja, até que ponto a gente não está realmente numa dependência fiscal tão imensa de que a gente não possa, nesse limiar muito tênue, acabar dando passos para trás do que foi conquistado esse ano? Então, Débora, assim, eu tinha um professor no curso de economia que falava que tem hora que a gente precisa ter um olho no gato e outro no peixe, né? Assim, eu vou ampliar um pouquinho a sua pergunta. Nós precisamos olhar o cenário interno, eu falei um pouquinho do cenário interno, notícias boas e notícias que nós precisamos cuidar delas, e nós precisamos abrir a janela e olhar o mundo, porque nós temos uma economia que, mesmo com as mudanças recentes, principalmente na pandemia, ela continua com elos fortes de integração econômica planetária. Então, assim, como é que está o mundo, né? Como é que a gente termina o ano nesse mundo? Quer dizer, um conflito por hegemonia entre Estados Unidos e China que prejudica a economia mundial, né? Você tem inflação e juros altos, mundo afora. Você tem duas lamentáveis guerras que prejudicam o mundo, né? Assim, você celebrar o Natal com uma guerra novamente no Oriente Médio é uma tristeza imensa, né? Eu acho que todo mundo na virada aí para o Natal parou para pensar nisso, né? Como é grave. Então, assim, você não tem um mundo andando bem, você tem um mundo andando de lado, né? A economia chinesa perdeu aquela atração extraordinária que teve anos atrás e assim por diante. Então, quer dizer, você pergunta, é possível a gente avançar? Eu volto a dizer, é possível, né? Temos que abandonar as mágicas na política econômica. O Brasil é danado para tentar voltar com coisa que já praticou, já deu errado, já nos levou para o despenhadeiro. A gente volta com outra narrativa, embrulhando isso, embalando isso com outra narrativa e dá errado de novo. Então, assim, se nós conseguimos esse ano terminar com números bons, a gente precisa celebrar o que foi bom no ano e olhar, assim, no branco do olho daquilo que deu errado. O que deu errado? O fiscal. E isso nós precisamos cuidar no ano seguinte. Vamos cuidar com um olhar nas novas receitas? Ok, o que fizer sentido em novas receitas, você, por exemplo, taxou offshore, faz sentido? Na minha opinião, faz sentido. Você taxou fundos fechados, faz sentido? Faz sentido, na minha opinião. Então, assim, vamos olhar o que você pode buscar de receitas novas, mas tem um pássaro na mão, eu vou voltar a dizer, né? Que são as despesas, né? E, infelizmente, você passou esse ano com um olhar absolutamente displicente em relação à despesa pública. Eu vou dizer, Débora, tem programas no governo federal que tem a tarja de programa social, né? De programa para os pobres. Quando você vai ver, são programas que concentram renda no país. Então, assim, será que nós não vamos chegar uma hora e ter coragem de descontinuar programas equivocados como esse e levar esse dinheiro, por exemplo, para a educação infantil, que é revolucionário, assim, na reestruturação da educação básica, que talvez seja o maior desafio que esse país tem na formação de capital humano nesse mundo tecnológico que nós estamos vivendo. Então, assim, é esse o meu olhar, Débora. Eu não sei se eu contemplei a sua resposta. Quer dizer, eu acho que nós estamos vivendo uma fase no mundo de muita dificuldade, muitos fios desencapados no chão. A gente precisa ter cuidado para não pisar nesses fios. Mas o Brasil, curiosamente, tem a oportunidade com esse processo
que a gente tem que enfrentar, que é a emergência climática. Quer dizer, a descarbonização da economia é uma oportunidade para um país que tem matriz energética diferenciada do mundo positivamente, que tem vento, que tem sol, que tem experiência com biomassa notável no nosso país. Quer dizer, nós temos aí problemas, como todo mundo tem, problemas gravíssimos, mas nós temos assim uma bola na cara do gol, sem goleiro, usando a linguagem do futebol, e nós precisamos parar de jogar essa bola para fora do gol. Nós precisamos colocar essa bola na rede. Esse é o nosso desafio. Paulo, eu vou aproveitar um pouquinho o seu discurso ali sobre a questão dos gastos públicos, que é uma grande preocupação, e vou trazer para a Basília Rodrigues esse assunto que também tem perguntas para fazer. Paulo Ortung, obrigada pela entrevista. Eu sei que o senhor vem de um estado onde as contas são arrumadinhas. Deve ser mais desafiador falar de um ambiente de tão descontrole, né? Quando a gente olha para o PIB do Brasil e para as repercussões mundiais. Então, assim, eu vou fazer uma pergunta direta e eu quero que o senhor responda sim ou não. O senhor acha que o Brasil vai conseguir zerar o déficit em 2024? Já entendi toda a sua análise aí sobre os fatores globais, né? Sobre a nossa política doméstica também, mas se tivesse que apostar, sim ou não, o Brasil vai conseguir atingir esse déficit? Olha, Basília, eu vou mudar a sua pergunta, se você me permitir. Eu acho que, sendo dia de Natal, eu acho que eu posso, né? Tem condições do Brasil zerar o déficit? Acho que a pergunta é essa, tem condições. Como é que faz isso? Faz trazendo receitas novas, que tem um esforço do ministro Haddad, que eu considero louvável, o esforço que ele vem fazendo com a sua equipe, mas traz também com outro esforço, que é controlando despesa. E isso não está sendo feito. Eu estou valorizando coisas boas que estão sendo feitas, mas eu acho que, com a maturidade que eu tenho de vida, com a experiência de vida, eu exerci 8 mandatos no setor público, né? Disputei 8 eleições, exerci 8 mandatos. Eu tenho uma experiência acumulada, eu tenho um treinamento de vida, essa história do Espírito Santo, de ter virado o único estado, primeiro lugar no ranking do Tesouro Nacional, é a história que nós construímos olhando o conjunto das questões e não apenas uma parte dos problemas econômicos do Estado do Espírito Santo. Quer dizer, deu certo no Espírito Santo, tem tudo para dar certo no Brasil, né? Evidentemente, você não pode fazer a metade do trajeto ou 40% do trajeto. Você tem que percorrer o trajeto inteiro. Lembrar sempre, Basília, aí eu vou falar de política, uma coisa que eu entendia na minha outra encarnação. Lembrar assim, olha, governo não é largada, governo é chegada. Governo não é corrida de 100 metros, o governo é maratona. Muitas vezes, na corrida de 100 metros, quem larga bem tem muita chance de chegar bem. Na maratona não é assim, né? E tem que lembrar que governo é assim, né? O bom momento de um governo é o 3º ano de governo, não é o 1º ano de governo, né? Então, assim, isso faz parte não só dos manuais, mas faz parte de um treinamento de vida pessoal, né? E eu acho que, assim, está entrando no 2º ano, precisa ter essa capacidade, olhar o que deu certo, o que não deu certo, o que precisa ser endereçado, né? Respirar fundo, mobilizar a equipe, mobilizar o Brasil, né, que é papel de governo, que tem papel de liderança, e caminhar na direção certa. Então, assim, minha resposta é uma resposta que é possível encaminhar essa questão, depende do exercício de liderança. Se tentar ser muito popular fora da hora, Basília, eu vou te falar política, sabe? Na hora certa, a popularidade não vem. Esse é um problema recorrente. Você vai acompanhando as lideranças mundo afora, né? A vida é como o agricultor nos ensina. Você tem que plantar, cuidar com muita paciência para poder colher. Nesse momento de governo no Brasil, não é hora de colher no sentido amplo, é hora de plantar e cuidar de uma maneira muito, muito forte, para a gente poder dar perspectiva para os jovens brasileiros. O que mais me angustia é ver um jovem brasileiro olhar para o seu futuro e não enxergar o seu futuro digno no território brasileiro e começar a pensar como é que ele vai trabalhar em Londres, como é que ele vai trabalhar em Nova York, como é que ele vai trabalhar na Austrália e assim por diante. Eu adoro ver
um menino ou uma menina brilhando profissionalmente mundo afora, mas eu quero ver os jovens brasileiros podendo olhar para o seu futuro profissional, para o seu futuro familiar e ver uma maneira de endereçar esse futuro nas terras brasileiras. Potencial nós temos. Eu acho que se a gente olhar o mundo hoje, colocar os 10 dedos das mãos e pensar nos 10 países com maior potencial do mundo, nós estamos entre os 10 e estamos bem colocados. A pergunta que não quer calar é por que um país com um potencial desse ainda vive tantas privações e tantas questões que levam aí à exclusão de brasileiros, de brasileiras, de diversas regiões e assim por diante. Eu acho que, se a gente responder essa pergunta aí, sabe, essa é uma pergunta que vai nos julgar para um passo à frente, ao invés de a gente ficar falando Brasil, país do futuro, Brasil, país do futuro, não. Brasil, país que começa no presente a construir um futuro diferenciado. Eu acho que é absolutamente possível. Com certeza, Paulo. Conversamos então com o economista e ex-governador do Espírito Santo, Paulo Hartung. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada também, Basília e Débora, por ajudar nessas perguntas por aqui.